Na sequência, então, eu convido para fazer uso da palavra a advogada do Senado Federal e facilitadora do nosso grupo de estudos, Gabriele Pereira. Aqui está. Excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, senhores diretores, Márcio e Roberci, em nome de quem cumprimento todas as diretoras e diretores, advogadas e advogados do Poder Legislativo, servidoras e servidores do Senado Federal. Senhoras e senhores presentes, bom dia. Este é um dia de júbilo para o Senado Federal, para a advocacia desta Casa e para o grupo de estudos em direito intitulado Criminalização da Política e Poder Legislativo, o regime jurídico da responsabilidade parlamentar pelo exercício da função legislativa. É um dia de júbilo porque este projeto nasceu de um grupo de advogadas e advogados do Senado Federal que tinham a pretensão de estudar, numa perspectiva acadêmica, a par de polarizações partidárias e de um ano eleitoral tumultuado como o de 2018, o fenômeno da criminalização da política e suas consequências para a democracia e para o exercício da função legislativa. Da pretensão de estudar a criminalização da política surgiu o nosso grupo de estudos, a obra que estamos desenvolvendo e, hoje, a oportunidade ímpar de ouvir o ministro Gilmar Mendes, que há tempos vem defendendo a necessidade de se combater a corrupção, respeitando a normalidade das instituições e as bases fundamentais do Estado Democrático de Direito. Vossa palestra tem um valor inestimável ao nosso grupo de estudos e nós esperamos que o resultado do nosso trabalho esteja à altura da vossa presença hoje aqui. O nosso projeto de pesquisa divide-se em dois grandes eixos: a criminalização da política e a responsabilidade pelo exercício da função legislativa. No primeiro eixo, o grupo pretende compreender o fenômeno da criminalização da política e a relação que ele tem com o contexto em que vivemos hoje no Brasil. O conceito de criminalização da política é um conceito amplo e compreende diversos elementos que podem aparecer conjunta ou separadamente. O grupo tem estudado especialmente 5 elementos. O primeiro deles diz respeito a um sistema global de crises que incorpora a economia, a política, o direito, a ciência, a cultura e as relações sociais. Nas sociedades plurais, fluidas e conectadas em rede em que vivemos hoje, acentua-se a crise da democracia representativa. Quem de nós nunca ouviu falar nos hashtags "eles não nos representam"? Denunciando o distanciamento que hoje existe entre representantes e representados e uma forte demanda por substituição das formas clássicas de representação política e sua substituição por novas formas de representação. Os mandatos coletivos hoje são uma realidade no Brasil, ainda que careçam de conformação jurídica. E a necessidade de substituição dessas formas clássicas de representação vem acompanhada de uma forte demanda por renovação de lideranças políticas. Este primeiro elemento do conceito de criminalização relaciona-se, portanto, a um sistema global de crises, com ênfase à crise no sistema político. Um segundo elemento diz respeito a uma demanda de combate à corrupção, de combate à impunidade e de combate a práticas clientelistas. O desgaste da política e os diversos escândalos de corrupção envolvendo políticos legitimam um discurso moralista de restrição de privilégios parlamentares e não prerrogativas, que tem amplo respaldo na sociedade e nos meios de comunicação social. Um outro elemento importante do conceito é a redefinição, pela via interpretativa, das imunidades material e formal asseguradas constitucionalmente aos parlamentares. O julgamento, por exemplo, da questão de ordem na ação penal 937, em que houve a restrição
da prerrogativa de foro exclusivamente a parlamentares e não a todas as autoridades detentoras de foro, é um exemplo emblemático deste elemento. Nós temos as ações cautelares 4039, 4327, em que houve prisões e afastamentos de parlamentares. Nós temos o julgamento da ADI 5526, em que houve o reconhecimento da possibilidade de aplicação de medidas cautelares penais a parlamentares. Nós temos a DPF 402, em que houve determinação liminar de afastamento de presidente de Casa Legislativa. Há diversos exemplos em que se verifica uma desconstrução pela via interpretativa do microsistema material e processual consubstanciado no Estatuto dos Congressistas. Um outro elemento importante do conceito é o alargamento de categorias sancionatórias do direito, especialmente do direito penal, que tornam ilícitas atividades que são inerentes à representação política, à atividade político-partidária, à formação do governo de coalizão e à formação da oposição. E, por fim, um quinto elemento, que é a existência de órgãos de persecução penal destituídos de impessoalidade e de imparcialidade e que se utilizam sistematicamente do direcionamento de investigações a políticos, de vazamentos de documentos sigilosos, vazamentos seletivos de documentos sigilosos e de prisões preventivas como instrumento de coerção para obter colaborações premiadas. Os excessos dessa atuação dos órgãos de persecução penal já eram denunciados há muito por especialistas e hoje, com as publicações do site da Intercept, tornaram-se públicos e notórios. Todos nós conhecemos o conteúdo da Vaza Jato. Todos esses elementos, em conjunto, permitem a construção de um conceito de criminalização da política como sendo a obstrução do normal funcionamento da democracia representativa, que pressupõe processos de autorrenovação e de autocorreção no âmbito da própria política e sua substituição por um ativismo judiciário que engloba todos os órgãos de persecução penal, com graves riscos às garantias individuais, às prerrogativas parlamentares e à preservação do Estado democrático de direito. No segundo eixo da nossa pesquisa, consubstanciado na responsabilidade pelo exercício da função legislativa, o grupo tem avaliado a responsabilidade nos âmbitos penal, de improbidade administrativa e ético-político. Na responsabilidade penal, o grupo tem estudado mudanças interpretativas em matéria penal, considerando especialmente o julgamento do mensalão e o julgamento das ações penais relacionadas à Operação Lava Jato. E temos buscado identificar o exacerbamento da conformação jurídica em detrimento de um espaço de atuação política que é próprio do parlamentar. Um exemplo do que nós temos estudado é o delito de corrupção passiva, delito de corrupção especial, delito de corrupção passiva, e a exigência ou não do ato de ofício para sua consumação. O delito de corrupção passiva transforma-se interpretativamente num delito de obtenção de vantagem indevida? Exige-se a prática de ato de ofício? Esse ato de ofício pode ser indeterminado? Se esse ato de ofício é determinado, exige-se contraprestação, ainda que em potencial, ou a mera possibilidade de acessos e influências já são suficientes para configurar o elemento do ato de ofício? A definição do delito de corrupção passiva tem uma relação muito próxima com a criminalização da política e também com a necessidade de se estabelecer e se preservar um limite de atuação que é próprio da atividade parlamentar. No âmbito da responsabilidade por improbidade administrativa, o grupo tem estudado mudanças interpretativas em matéria de improbidade administrativa. Temos pesquisado em que medida o voto do parlamentar num colegiado ou um parecer do parlamentar favorável à aprovação de uma proposição legislativa apresentada em comissão ou mesmo em plenário, a orientação de liderança para votações, em que medida esses atos, que são tipicamente parlamentares,
podem ser enquadrados como atos de improbidade administrativa. E, por fim, no âmbito da responsabilidade ético-política, o grupo tem se debruçado sobre a necessária distinção entre julgamentos políticos e julgamentos jurídicos, penais ou por atos de improbidade administrativa. Os julgamentos políticos caracterizam-se por tipificações abertas, por distintos padrões argumentativos e probatórios, e nos quais, muitas vezes, o objetivo é a eliminação de adversários políticos e não a responsabilização por fatos. Os julgamentos jurídicos devem observar os direitos e garantias individuais e também as prerrogativas do Poder Legislativo e dos parlamentares. Do caminho que o grupo percorreu até o momento, temos evidências de que, no Brasil, de modo mais rigoroso que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, está-se diante do fenômeno da criminalização da política. E que esse fenômeno, longe de ser uma tese defensiva de parlamentares ou políticos investigados ou processados, deve ser estudado com rigor acadêmico e com responsabilidade. Nosso grupo tem um compromisso teórico e prático com o combate à corrupção e com a defesa institucional do Poder Legislativo. No desenvolvimento do nosso trabalho, não vislumbramos a necessidade de escolher entre o combate à corrupção de um lado e a defesa da dignidade do Parlamento de outro, como se fossem bens jurídicos inconciliáveis. O combate à corrupção deve ser realizado respeitando-se garantias e direitos fundamentais, a institucionalidade e as prerrogativas do Poder Legislativo e dos parlamentares. Eu concluo agradecendo mais uma vez ao ministro Gilmar Mendes a disponibilidade e a oportunidade que hoje Vossa Excelência concede ao Senado Federal e a este grupo de pesquisa. Muito obrigada.